a Deus. Fiquemos de pé para juntos aclamarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel, cheia do Espírito Santo, com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu-se de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos hoje a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria. Então, celebrando esta festa da Assunção da Santíssima Virgem Maria, que foi elevada ao céu em corpo e alma,
O que aconteceu com a Santíssima Virgem Maria por antecipação é o que Deus deseja que aconteça com cada um de nós. Então estamos aí encerrando a Semana Nacional da Família. Então, a alegria do amor na família. Então, nós fazemos parte da mesma família, porque em Cristo Jesus todos nós somos irmãos. Nós viemos de Deus e o nosso destino é um dia voltarmos para Deus. Então, esta festa é muito importante para nós, porque a Mãe Igreja, através desta festa, ela quer mostrar que existe um lugar no céu para cada um de nós, onde a Santíssima Virgem Maria está à direita do trono de Deus, e lá é a nossa morada definitiva. Para ilustrar então esta festa belíssima, que é a festa da Assunção da Santíssima Virgem Maria, ouvimos os textos sagrados. Na primeira leitura nós temos o livro do Apocalipse de São João. Então, este livro do Apocalipse de São João, ele exprime-se numa linguagem codificada. Por quê? Ele foi composto em um ambiente de perseguições que abatiam sobre a jovem igreja, ainda tão frágil. Então, por ser um período de perseguição, São João não falava diretamente. Então, aqui nós temos uma linguagem codificada. Mas por detrás desta linguagem codificada, nós temos aqui a beleza do projeto de Deus para nós. Então, no livro do Apocalipse, nós iniciamos no versículo 19a, dizendo: abriu-se o templo de Deus que está nos céus, e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, se nós fizermos uma leitura deste livro do Apocalipse, quem é esta mulher? Esta mulher, no primeiro momento, não é a Santíssima Virgem Maria. Esta mulher, ela pode representar a igreja. E esta coroa com 12 estrelas representa o novo Israel, uma nova humanidade. E, ao mesmo tempo, justamente desta mulher que nasceria a nova humanidade que nasceria a partir do batismo. E o dragão aqui representa a força do mal, o perseguidor que põe tudo em ação para destruir os recém-nascidos, ou seja, para poder pôr a perder todos aqueles que nasceram pela graça do batismo. Então, o texto sagrado, ele fala da igreja. Nós temos um santo chamado São Bernardo de Claraval, ele fazendo então uma releitura deste livro do Apocalipse. Então, ele vai aplicar este texto à Santíssima Virgem Maria. Então, quando fala desta mulher vestida de sol, então, como pode alguém vir vestido de sol? Então, alguém que se veste de sol é alguém dotado de um poder muito alto. Vocês já viram o brilho do sol, ninguém consegue encarar diretamente. E ela tinha a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, fazendo uma releitura, essas 12 estrelas representam os 12 apóstolos e também as 12 tribos de Israel. Então, a Santíssima Virgem Maria, devido à grandeza do seu sim, da sua missão, ela supera todos os santos e os apóstolos. Ela tem um lugar privilegiado. É ela a rainha dos apóstolos. Então, quando nós rezamos a ladainha, o que é a ladainha? Não é que nós ficamos lá idolatrando a Santíssima Virgem Maria, muito pelo contrário. A ladainha, a cada título que nós damos a Nossa Senhora, é uma rosa que nós ofertamos a ela devido à grandeza da sua missão. Rainha dos apóstolos,
rainha dos profetas, rainha dos patriarcas, rainha dos seminaristas, rainha dos párocos, e a gente pode ainda aumentando, a gente nunca vai esgotar de oferecer flores a esta mulher devido à grandeza do seu sim. Por quê? A primeira mulher, chamada Eva, por causa da sua desobediência, ela fechou para nós as portas e as possibilidades de nós entrarmos no reino dos céus por causa da sua desobediência. Então, a Santíssima Virgem Maria, a ave cheia de graça, a escolhida entre todas as mulheres da terra, ela vem então abrir as portas do céu para nós. Enquanto a primeira foi desobediente, ela é a mãe da obediência. Depois, em resposta a esta leitura, cantamos o Salmo 44. Esse Salmo 44 é um salmo muito bonito. Diz assim: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Então, interessante que a partir do versículo 11, o salmista então nos diz: escutai, minha filha, olhai, ouvi isso. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Então, que o rei se encante com vossa beleza. Por causa da desobediência de Eva, entrou o pecado original no mundo. Por isso que ao nascermos, nós somos apresentados à Mãe Igreja e os nossos pediram para nós o santo batismo. Através do santo batismo, nós recebemos a graça de Deus. Então, a veste nova. Então, ao longo da nossa vida, o nosso desafio é conservar esta veste imaculada, esta veste sem mancha, porque um dia nós vamos nos apresentar diante do Rei Jesus. Então, que o Rei se encante com a beleza de nossas almas, nós que somos batizados, nós que somos o novo Israel e estamos no mundo e temos uma missão. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, então, Paulo aqui, ele vai apresentar para nós o Senhor Jesus como primeiro, o princípio de uma nova humanidade. Então, quando nós celebramos as exéquias, é aquele momento onde o fiel cristão encerrou a sua caminhada nesta vida. Então, eles entram em contato com o sacerdote com antecedência, e o sacerdote, quando é possível, vai lá então realizar aquelas últimas orações ao fiel cristão, a alma do fiel cristão. Mas aquela oração de exéquia, ela é também voltada para a família, porque quem já morreu, já cumpriu a sua missão nesta vida. Quem fica ainda tem um itinerário a ser percorrido. E quando nós perdemos os nossos entes queridos, a morte ela nos deixa sem chão. Se a gente não tem fé, se a gente não se apega à palavra de Deus naquela hora, parece que uma parte de nós também está indo embora. E de fato, uma parte de nós parece que vai embora. Mas nós que continuamos e cremos em Deus e que cremos em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a morte não é o término, o fim de tudo. A morte é apenas o cumprimento de uma etapa no tempo cronológico e a entrada no Kairos, que é o tempo de Deus. Então nós fazemos muito uso deste texto quando nós vamos realizar as exéquias, para que através desta palavra os entes queridos ali possam se fortalecer. Aqueles que perderam seus entes queridos possam de fato se fortalecer naquela hora. Então São Paulo nos ensina dizendo: irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Olha o que Paulo fala. Com efeito,
por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vida. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o novo Adão. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. E ao ser levantado no santo madeiro, Ele nos resgatou. Ele nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Então, Cristo venceu a morte. No período da Páscoa, nós cantávamos: Cristo venceu, aleluia. Ressuscitou, aleluia. Então, nós que cremos em Deus, quando nós perdemos os nossos entes queridos, nós entristecemos o nosso coração. Isso é normal, mas nós não perdemos a fé, não perdemos o rumo da nossa vida, porque nós sabemos em quem nós depositamos a nossa confiança e esperança. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas, então, São Lucas aqui apresenta para nós o cântico da Santíssima Virgem Maria, que descreve o programa que Deus tinha começado a realizar desde o começo, que Ele prosseguiu com a Santíssima Virgem Maria, que cumpre agora na igreja para todos os tempos. Então, com Maria, na festa da Assunção, nós queremos proclamar as maravilhas realizadas por Deus. Nós queremos proclamar as obras de Deus. Então, São Lucas relata para nós que Maria partiu para a região montanhosa apressadamente. Por que ela estava com pressa? Gabriel, cujo nome significa força de Deus, visitou a Santíssima Virgem Maria e falou do projeto de Deus Pai. Ela muito jovenzinha, ela apenas pergunta: como se fará isso? Eu não conheço homem algum. E o anjo disse: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então, diante daquela proposta, ela não perguntou muita coisa. Ela só se colocou à disposição de Deus. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez homem e assumiu a nossa humanidade, a nossa natureza, exceto o pecado. Então, Gabriel revelou também que a sua parenta Isabel, já de idade avançada e estéril, havia concebido um filho na sua velhice. Então, através do sim de Nossa Senhora, até a parenta foi agraciada. Olha o quanto é importante nós, enquanto família de Deus, dizemos também sim ao projeto de Deus Pai, porque quando nós reconhecemos a nossa pequenez e o chamado que Deus nos faz e damos o nosso sim a Ele, não só nós somos agraciados, mas as nossas famílias e todas aquelas pessoas com quem convivemos. Acontece também algo contrário. Quando nós dizemos não ao projeto de Deus, quando nós dizemos não à graça e insistimos então em continuar no pecado. Aí você até pode pensar: o pecado é meu, o padre não tem nada a ver com a minha vida, nem o papa, nem o bispo, eu faço da minha vida o que eu quero. Você pensa assim, você pensa errado. O pecado é seu, mas o pecado, ele acaba sendo também social. Então, quantas desgraças acontecem hoje na humanidade, nas famílias por causa do pecado? Se todas as almas se voltassem para Deus, a humanidade ela seria diferente. Então, quanta corrupção por causa do pecado da ambição, por causa do pecado daqueles que estão lá diante do dinheiro que lhes é confiado, não sabem administrar. Então, o pecado, ele escraviza. E
E o pecado, ele causa também um arraso na vida da pessoa e no coração da humanidade. Então, a Santíssima Virgem Maria, ela vai apressadamente, ela vai feliz. E quando ela chega, então, na casa da parenta Isabel, ela cumprimentou a prima. A Santíssima Virgem Maria sabia da gravidez de Isabel, mas Isabel não sabia nada. Então, quando ela chega, a Santíssima Virgem Maria, a cheia de graça, Isabel, com um grande grito, exclamou, ou seja, cheia do Espírito Santo: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha aí, uma outra parte da Ave Maria. Então, a oração da Ave Maria não é uma oração que nós inventamos. E quando nós rezamos, então, a oração do terço, que é uma oração simples, em cada Ave Maria é uma rosa que nós ofertamos a ela, não é uma repetição. A cada mistério que você contempla a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, você convida a Santíssima Virgem Maria para entrar na sua casa. E onde a Santíssima Virgem Maria entra, ela tem esse poder da intercessão. Então, ela adentra na casa de Isabel, e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Oh, que maravilha se as famílias rezassem mais o terço, se parassem um pouquinho mais para rezar. Quantos dardos inflamados do inimigo seriam evitados de atacarem os baluartes da igreja doméstica, que são os pais. Então, é muito importante, na festa da Assunção da Santíssima Virgem Maria, nós tomamos esta consciência de que nós estamos peregrinando no mundo e nós precisamos de proteção. E neste vale de lágrimas, nós temos uma mãe que vela por nós. São José, estamos aí vivendo o seu ano, então ele é pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo e patrono da igreja. Então São José vela por nós e por todos aqueles que perseguem a igreja, os inimigos da igreja. E a Santíssima Virgem Maria também, ela vela por nós. Então, Deus quis que o seu filho tivesse e nascesse em uma família. A família que é santuário da vida, a família é santuário de Deus. E então, a Santíssima Virgem Maria ali na casa de Isabel, Isabel fica feliz. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, Isabel, na sua humildade, não sentia nem digna de ser visitada pela Santíssima Virgem Maria. Nós também, quando nós vamos comungar, antes, ali depois do que nós entoamos o Cordeiro de Deus, então o sacerdote fala, nós temos várias fórmulas ali. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vocês respondem, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, a partir daquela hora, as pessoas que de fato estão preparadas, elas se levantam para fazerem a comunhão sacramental. Quem não está preparado, às vezes está em pecado, é melhor fazer a comunhão espiritual, fica sentadinho aí no banco, não preocupe com as pessoas, mas veja se o rei vai se encantar com a sua veste. Se está no pecado, mas eu não posso ficar sem comungar hoje, a festa da Assunção, o que as pessoas vão pensar de mim? Ao invés de você estar preocupado com as pessoas, preocupe-se com você mesmo. Porque quando você levanta do seu lugar preocupado com as pessoas e não se autoexamina, você comunga a sua própria condenação. Então é melhor às vezes fazer a comunhão espiritual, aquela comunhão por desejo, porque Deus sabe da nossa luta diária. Naquela hora você fala com as suas palavras, Senhor, tu sabe o quanto eu queria levantar agora, te receber mais de forma sacramental, mas tu conheces as minhas misérias, a minha pequenez. Entra na minha vida, fortalece o meu coração. É melhor fazer assim a comunhão espiritual do que colocar-se na fila preocupado com as pessoas que estão ao seu redor. Então, ali, a Santíssima Virgem Maria, depois daquela saudação de Isabel, neste
cântico ela vai descrever o programa de Deus. Deus tem um programa de vida para cada um de nós. E assim como ela cantou as maravilhas de Deus, eu e cada um de vocês, nós somos chamados, convidados, a dizermos não ao pecado e proclamarmos as obras que Deus tem realizado em nossas vidas. Assim seja.